Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Eu já aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. E a certeza que eu tenho dentro do meu coração é que essa manhã será de grande relevo espiritual. Eu tenho certeza que seremos profundamente impactados por Deus através das experiências, dos testemunhos e da história de vida do nosso convidado. Hoje temos a alegria e a honra de receber o pastor Daniel Medeiros, pastor setorial em Cajamar, setor 35. Pastor Daniel, que alegria te receber, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. A paz do Senhor a todos, amados irmãos, uma alegria. Quero saudar também ao meu pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao nosso vice-presidente, pastor Wellington Costa Júnior, toda a equipe. É um prazer estar aqui para contar das bênçãos do Senhor, uma alegria. Um abraço a todos os ouvintes. Pastor Daniel Medeiros, a lembrança que eu tenho do senhor é ainda na minha adolescência. O meu pai vinha para as reuniões de obreiros aqui na sede da nossa igreja, no Belenzinho, e ele sempre levava para casa o jornal Nosso Setor. Na época era ali do setor 18, Vila Espanhola, e meu pai levava o jornal e eu fazia questão de ler e sempre via ali a sua imagem, e hoje uma alegria ter o senhor aqui na minha frente e a gente poder bater um papo. Alegria nossa. Nós estávamos naquela ocasião servindo ao Senhor no setor de Vila Espanhola, à mercê da bondade e misericórdia de Deus e também pela determinação do nosso pastor-presidente. Estou aqui a dispor, é uma alegria participar desse programa. Pastor Daniel, a gente quer conhecer a sua história. Queremos saber da sua infância. Eu tenho certeza que o pastor tem muitos testemunhos para compartilhar conosco e a gente quer saber os degraus que o pastor foi subindo, que Deus foi te conduzindo, as portas que o céu se abriu para o pastor. A gente quer saber um pouco aí de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Conte um pouco da sua infância. Uma alegria, nasci num lar cristão, meus pais, pastor Dionísio Inácio da Rocha, irmã Francisca Rocha. Converti-me ao Senhor com 10 anos, mas aos 6 anos já estava na militância, no trabalho, na obra do Senhor Jesus. Tenho uma vida toda entregue no reino do Senhor, desde a minha infância, jamais me desviei, estou servindo ao Senhor até agora com alegria. Glória a Deus por isso. E eu soube, pastor Daniel, por fontes fidedignas, que muitas coisas aconteceram na sua vida de uma forma precoce. A saber, com 11 anos de idade, o pastor foi batizado com o Espírito Santo. Conte para nós essa experiência. O pastor ainda era uma criança, muito novo, mas já recebendo esse revestimento de poder. É verdade. Aos 6 anos de idade já acompanhava papai no trabalho missionário, nos cultos que eram realizados pela igreja onde ele estava servindo ao Senhor, no campo de Assis, ao lado do pastor Carlos Padilha de Siqueira. Ele era cooperador presbítero naquela ocasião, atendendo o trabalho, evangelizando nos sítios na fazenda, ou nas fazendas. E eu acompanhava, dando o trabalho de apoio. Eu sou o filho mais velho e já era diácono do papai, servindo a igreja, experimentando das grandes bênçãos que o Senhor realizava e maravilhas no trajeto, no caminho de ida e volta, realizando aqueles cultos. Glória a Deus. E como que aconteceu o batismo com o Espírito Santo, pastor? Foi em uma vigília, em um culto, na escola bíblica dominical, no ensaio, numa oração, em casa? O senhor foi muito feliz quando disse em tenra idade, eu estava de fato trabalhando com os meus primos e em determinado momento nós estávamos dando um pouquinho de dificuldade para a minha vovó.
Sim. E a vovó, já serva do Senhor, educava os seus filhos no temor da palavra do Senhor. Ao ver os netos dando trabalho, nos colocou para orar. Era comum nós termos o culto doméstico. Sim. E naquele dia, não foi o culto doméstico, mas ao colocar o grupo de netos para orar, por volta ali de 2 horas da tarde, meu primo estava inconsolável, clamando, porque minha tia dirigia o culto de oração, e eu fiquei preocupado que ele chorava demais. Eu fui consolá-lo. E ao abraçá-lo, ao invés do meu primo ser batizado com o Espírito Santo, quem foi? Fui eu. Fui cheio do Espírito Santo e comecei a falar línguas estranhas e não paro de falar até hoje. Estou servindo ao Senhor com fervor e com alegria. Glórias a Deus. Então, em um culto doméstico, em um culto do lar, o pastor recebeu o revestimento de poder, o cumprimento dessa promessa em sua vida. Foi exatamente isso. Foi a primeira experiência com revestimento de poder, que sucederam outras. Mas essa foi a primeira que veio no momento do batismo com o Espírito Santo, numa tarde comum, numa reunião de crianças, onde uma irmã, minha tia mais nova, por volta de 20 anos, dirigia aquele culto e Jesus me batizou. Quando eu me compadecia do nosso querido primo Gilson, que está na eternidade, ele ficou inconsolável e não recebeu, mas ao abraçá-lo, Jesus me selou, me batizou com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Então a gente já percebe, pastor, a importância de um abraço. Fórmula. Eu creio que um abraço pode curar. Um abraço pode trazer alegria, trazer renovo e também o batismo com o Espírito Santo. Exatamente isso. Um abraço de afago, de compadecimento, não é? De reconhecimento de um clamor genuíno, mas eu era tenro em idade e fiquei preocupado, queria consolar o meu primo. Mal sabia eu que quem queria consolar mais ainda era o Senhor, me revestindo com poder e falando novas línguas. Pastor Daniel, o senhor comentou que sempre esteve ao lado do seu pai, né, na caminhada, sempre acompanhando ele nos compromissos, e com 11 anos já foi batizado com o Espírito Santo. E como que foi para o pastor na sua juventude? Porque a gente sabe que o ministério tem os seus espinhos, as suas dificuldades. O pastor, ao lado do seu pai, desejava o ministério, já sentia queimar uma chamada na sua alma, no seu coração, ou o pastor não desejava seguir os passos que o seu pai estava trilhando na obra de Deus? Na verdade, a chama pentecostal tomou conta do meu coração já aos 6 anos de idade, ao ver a tarefa, o empreendimento da igreja na pessoa de papai como cooperador para a realização da obra missionária e também evangelística. Participando de um culto numa fazenda, ao retorno daquele culto, já de madrugada, nós íamos a pé e voltávamos a pé, os irmãos iam cantando, e ao estarem cantando, Jesus batizou vários com o Espírito Santo na madrugada, no meio da fazenda. Era assim, a obra de Deus da simplicidade, mas muito genuína e pentecostal, como é até o dia de hoje. E aquilo incendiou a minha alma. Não parei mais. Aos 10 anos, uma experiência nova, quando o papai me confiou uma responsabilidade de dirigir o culto de oração das crianças na igreja onde ele presidia, na cidade de Igarapava, perto do Triângulo Mineiro. E ali, o coração foi esquentando e com o batismo com o Espírito Santo ferveu. Oh, glória! E aí, então, demos continuidade, fomos servindo ao Senhor, assumindo responsabilidade com os adolescentes da casa do Senhor, com a juventude, cantei em coral, até ser consagrado ao diaconato, presbiterato e depois como ministro na obra do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu soube também, pastor Daniel, por fontes fidedignas, não sei se isso é verdade, mas o senhor vai confirmar agora, que o pastor assumiu a primeira congregação ainda solteiro com 21 anos de idade. Procede essa informação, pastor? Procede. Cuidado do papai em querer me ver embrenhado no ministério, desde as funções confiadas como aqui enumerei. Chegou um tempo que ele, por necessidade, o dirigente daquela congregação não estava mais tendo condição de atendê-la. O pastor me chamou e disse: você vai dirigir a congregação a partir de amanhã. Eu já estava trabalhando uma vida secular embrenhada, com muitos compromissos, mas não neguei. Fui e atendi e comecei a dirigir a primeira congregação na Casa Verde, com 21 anos de idade. Pastor, e como foi essa experiência? Porque a esposa, ela tem uma importância muito expressiva no ministério
do esposo. Sim. Mas o senhor solteiro assumir uma responsabilidade, como foi até para a igreja, receber agora o novo pastor, quem é? É o irmão Daniel, ele é solteiro, é um jovem de 21 anos de idade. O pastor sofreu algum preconceito? Não tive preconceito porque a formação eclesiástica, ministerial, respaldada na vida de papai, dava suporte. Não houve qualquer dificuldade. Ainda, por cuidado, pastor Dionísio, papai, designou também mais um outro diácono, então não fomos em 2. Sim. E aquilo me deu apoio para tratativas com a membresia da igreja e também na cooperação com aquela congregação. Os irmãos me amavam e nós também amamos aqueles irmãos de todo o coração e fizemos aí um trabalho glorioso para a honra e glória do nome de Jesus. E nessa época, pastor Daniel, o senhor já tinha conhecido a irmã Silvia? Já estávamos namorando, né? Na verdade, abro aqui um parênteses para mandar um abraço à minha querida esposa, irmão Silvio, meus filhos, meus amados irmãos de Cajamar, que devem estar na sintonia, não é? Com certeza eles estarão ouvindo o programa e participando. Eu conheci a Silvia no ano de 1975, quando meu pai veio da cidade de interior, cidade de Igarapava, transferido para a cidade de São Paulo, e ele veio pastorear uma igreja em São Paulo. E nós ficamos hospedados na casa do irmão Silvio, que era o meu sogro até então. E naquele tempo, por necessidade, ter que ficar na casa do sogro, porque a casa pastoral ainda não estava pronta, nós tivemos o privilégio de conviver com a família, e o Deus me deu lá naquele lar, daquela família, a minha esposa, querida esposa, irmã Silvia. Com 15 anos iniciamos um período de namoro. Glória a Deus. Então, literalmente, Deus preparou um bom encontro, igual Isaac e Rebeca. Um bom encontro. E um feliz encontro que dura até o dia de hoje. É um convívio já de quase 52 anos. Eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa. Pastor, e pelo fato dela vir de uma família ativa na obra, então vocês não tiveram dificuldades em se envolver mesmo na obra de Deus, no propósito que Deus tinha para a vida de vocês? Até porque naquela época, e deveria ter sido assim, e é assim, e para os dias de hoje também os pastores têm o cuidado, talvez em tenra idade algum adolescente começar um compromisso, tem as suas dificuldades de entrelaçar famílias, mas há um zelo no primórdio de que conservar a sã doutrina, uma vida ilibada, pura, e o nosso namoro é mais na igreja do que propriamente em qualquer outro lugar. Nós nos encontramos nos cultos, nos ensaios, e aí começamos a andar junto fazendo a obra de Deus. Ela percebeu que eu tinha uma chamada e começou a nos ajudar, desde noivado, namoro e noivado, e até o dia de hoje no casamento. Glórias a Deus. Já estão com 52 anos? 52 anos de convívio, né? Pastor, 43 anos de casamento. Meu Deus, olha, já tem uma história. Tem algum segredo, pastor, que o senhor possa compartilhar com os irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando, para ter um casamento duradouro? Tem. Servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Priorizar o reino de Deus. Entender que mesmo num dia, em tenra idade da adolescência, o comprometimento para constituir família precisa dos parâmetros e princípios bíblicos. Recomendo aos jovens, adolescentes e irmãos em Cristo que estejam nos ouvindo, participando deste programa, obviamente ao conselho pastoral, daqueles que dirigem a mocidade, os adolescentes, mas o conselho é temer a Deus acima de todas as coisas, ter princípios estabelecidos no coração e dar inteiramente a vida ao Senhor, porque as demais coisas Ele nos acrescenta. Glórias a Deus. E pastor Daniel, um detalhe interessante na história do senhor é que o pastor vem de uma época em que não era tão apoiado os estudos. Né? Hoje a gente vê que o adolescente ele já está preocupado com o vestibular, qual vai ser o curso que ele vai fazer, qual formação ele vai ter, mas o senhor vem de uma época em que os estudos não eram assim tão exigidos como hoje. Mas o senhor tem um currículo muito nobre, o senhor tem formação em direito, em contabilidade, em pedagogia. Qual o incentivo que o pastor teve para buscar uma formação, para se dedicar aos estudos? Eu tenho uma experiência singular. Com 6 anos e meio, na transição pastoral, eu estava fazendo ainda o grupo, naquela época falava em grupo, né?
Isso há muitos anos, contabilizem aí, eu estou com 67, 60 anos atrás. Papai precisou ser transferido de uma cidade para outra e eu fiquei sozinho, precisei ficar para dar continuidade aos meus estudos. Eu estava iniciando o primeiro ano de grupo. Ali já floresceu o afã de querer crescer no sentido de conhecimento secular. Para não perder o ano, papai viajou ou se mudou para uma cidade mais ou menos próxima de 130 quilômetros de distância e eu fiquei só na casa do novo dirigente da congregação, concluindo os meus estudos. Sim. Dando ali o primeiro passo. Aquilo já era um estímulo para servir a Deus e também manter a vida secular. Sim. Os pais, com toda a simplicidade que tinham, eram aguçados no sentido de cultura, mas eles já primavam por ter uma formação cultural para os filhos, mesmo que fosse singela. E isso tomou conta da minha vida e tem sido assim através dos anos, através da vida secular, na necessidade que impõe o mercado, a vida toda, eu fui me embrenhando, estudando até chegar aos dias atuais. Das poucas oportunidades, pastor Daniel, que eu tive para sentar e conversar com o senhor, inclusive entre elas uma oportunidade que eu tive que foi uma grande honra para mim estar ministrando em um congresso de jovens lá no setor 35, Cajamar. O pastor me recebeu muito bem e a gente percebe que o pastor é muito atual. E é uma pessoa inteligente, que tem conhecimento para transitar em vários assuntos. A gente percebe esse perfil no pastor. Qual que é o segredo? O pastor se dedica na leitura para se manter atual, porque eu entendo que é até uma necessidade. Para um pastor, alguém que está à frente de uma igreja, de um rebanho, tem um público lhe assistindo, ser atual, ser bem instruído, para poder transitar em todos os assuntos que forem necessários. Eu tenho por parâmetro, como base, né, como exemplo de vida, o nosso pastor presidente, a forma como ele trabalha com tablet, como ministra, como discorre, como participa de conferência. Nós conhecemos a história do pastor. E também, obviamente, como ele se dedica ao estudo, à leitura. Isso é primordial. Recomendo, tenho dito aos nossos jovens, adolescentes, que o façam. O primórdio da nossa igreja como escola de crescimento e maturidade e aprendizado é a escola bíblica dominical, o qual o nosso pastor presidente frequenta habitualmente, não perde dificilmente. Recomendo que a partir daí, e também não só na vida secular, seja dedicado um tempo da vida para se estabelecer formação cultural, a leitura de livros, a leitura afinada da Bíblia Sagrada, e aí vai um crescente de vida cultural e espiritual. Glória a Deus. Agora, pastor Daniel, eu soube que o pastor teve uma vida profissional bem-sucedida, o pastor estava em ascensão, conquistando muitas metas e muitos objetivos, e nesse momento que podemos considerar do auge, profissionalmente falando, secularmente falando, Deus, ele como que exigiu do seu Isaac. Ele pediu o seu Isaac. Como que foi essa experiência, pastor? Nós tínhamos já uma vida de 15 anos trabalhando no Grupo Alcântara Machado. Faço questão de registrar aqui o nome por conta de que o pastor Alcindo Ramos, gente nossa, a família dele está aqui, a filha dele, a Karen, trabalha ao lado da irmã Marta, nossa deputada. Ela é oriunda da formação, foi gerada pelos pais que nós amamos, a irmã Sônia e saudoso pastor Alcindo. Lá trabalhamos juntos no Grupo Alcântara Machado, estando no auge ao seu lado naquele grupo, exercendo uma função de gerência financeira no grupo. Eu fui movido pelo Espírito Santo a abdicar da vida secular para embrenhar-me definitivamente no ministério. Como aconteceu, 2 palavras proféticas em lugares distintos por 2 homens distintos. Meu Deus. Também por nomes de igrejas com irmãs distintas. Um da Assembleia de Deus e outro da Igreja Batista Renovada. Estando na cidade de Juiz de Fora, a passeio, descansando, já com a chama no coração, batendo forte,
tendo já uma vida estabelecida na vida profissional, a contento, né? Um respaldo de vida social também a contento, não era fácil abdicar de tudo. Entrou uma luta no meu coração, no coração da minha esposa, como deixar para atender o ministério. Essa chama do atendimento ministerial, mas também a labuta de ter que abdicar de uma vida social equilibrada. Sabemos que para o ministério é renúncia sobre todos os aspectos. Eu fui à cidade de Juiz de Fora no passeio, fui para um culto. Naquele dia, para não ser identificado como obreiro, fui apaisano, como diria. Sentei no último banco do templo, fiquei assistindo, participando do culto. O pastor me chamou ao encerramento da reunião e ao cumprimentá-lo, porque a minha cunhada estava na casa da minha cunhada em Juiz de Fora, ao cumprimentá-lo, ele me transferiu uma palavra profética, me entregou do céu ao segurar a minha mão. Quando ele transmitiu a mensagem, eu entendi que aquela hora estava chegando. Meu Deus. De deixar toda a minha vida profissional e atender o chamado ministerial. Mas como nós somos homens, sim, parecidos com o que Gideão viveu, sim, eu queria novamente o novelo moído ou molhado. Precisava desse novelo molhado. E foi o que aconteceu. O novelo molhou. Na cidade de Camboriú, em Santa Catarina. Juiz de Fora para Camboriú, em Santa Catarina. Ano seguinte, fui passear com a minha família. Estava num culto das Assembleias de Deus lá em Camboriú. Não no balneário, em Camboriú. sim. Era culto de Santa Ceia. Eu fui de manhã nos mesmos moldes. Sem paletó, sem gravata, a paisana. Fiquei lá sentado. O pastor começou o culto, conduziu o culto. Ao encerramento da ceia, ele ia separar um casal de missionários para enviá-los e pediu que a igreja se colocasse de pé. E ao fazer assim com as mãos, pedindo à igreja que se colocasse de pé, um dos seus dedos ficou em risco assim, esse dedo ficou em mim. Do jeito que eu estava, eu tenho quase 2 metros, 1,90 m. Eu fui descendo sem escândalo e sem barulho. E o meu rosto ficou no pó. Meu Deus. Debaixo do banco, com a palavra profética, que foi a mesma que eu recebi lá em Juiz de Fora. E aí eu não resisti mais. Cheguei em São Paulo, chamei minha esposa e pedi demissão da empresa. Estou servindo ao Senhor no ministério até hoje. Abdicando de toda a vida social, equilibrada, em condição de dar um respaldo muito bom para minha família, mas não me arrependo jamais. O Senhor tem me dado muito mais. Pastor Daniel, talvez alguém está nos assistindo agora pelo canal da Confradesp ou está sintonizado na rádio, acompanhando esse bate-papo e está passando por esse momento em que Deus está o chamando, o intimando para a sua obra, para abrir mão de alguma coisa. Qual o conselho o pastor daria para essa pessoa? Tenha convicção de que está ouvindo a voz de Deus e ceda. Ceda e entrega o teu caminho ao Senhor. Glória a Deus. Confia nele e ele tudo fará. Quando se abre mão, Deus tem compromisso. A minha chamada foi nesse sentido. Abrir mão do que tinha não era fácil. Mas também submeter a chamada à renúncia e exercitar o preço da renúncia. Ter alegria em viver dias difíceis. O ministro chamado, gerado com essência, precisa da experiência do deserto. Precisa da presença do maná que desce. Precisa da coluna de fogo presente. Precisa da cobertura, da assistência, do calor contínuo, do dia, do dissabor, da adversidade. É o Salmo 27. É o conhecimento do dia da adversidade. Glória é a alegria Deus. de conviver na casa e na presença de Deus, na adversidade, cônscio de que está obedecendo à voz do Senhor no seu chamado. Pastor, e como que é? Porque eu até classifico a sua história em 2 partes, né? O período em que o pastor estava em ascensão, profissionalmente, secularmente, podendo oferecer para a família, para a esposa, para os filhos um conforto, mas agora renunciar, abrir mão de tudo e literalmente comer na palma da mão de Deus. Vale a pena, pastor? Vale muito a pena.
A experiência maior de qualquer ministro precisa ser esta: ser assistido integralmente pela mão do Senhor. Vou contar aqui um testemunho. Fica à vontade. Os meus filhos que tinham refeições sobejas, guloseimas à vontade, num desses dias da minha chamada na cidade de Bebedouro, a primeira igreja que presidi, aí no interior do estado, minha filha me pediu um picolé. E eu não tinha dinheiro para dar esse picolé a ela. Faltou-me o recurso porque, como já disse, é renúncia. E eu chamei a minha filha e entreguei a filha à mão da minha esposa. Minha esposa, sábia, disse: nós não temos condição de comprar, mas eu vou fazer em casa, com a forminha da geladeira. Sim. E entregamos à filha aquilo que era produto da mesa que o Senhor nos punha, fazendo-a entender que o fato de não ter o picolé comprado na sorveteria não diminuía nada a nossa família, porque nós tínhamos a provisão do céu em casa. Glória a Deus. Neste instante, neste momento do ministério, não foi só essa experiência. Um dia, próximo da escola bíblica dominical, vem a minha esposa e diz: nós não temos nada para fazer em casa para o almoço. Eu disse a Silvia: mas tem escola bíblica dominical, não é? Tem. Então vamos para a escola bíblica. Entramos no templo, eu dobrei meus joelhos ali, sabe como, no coração, sem nada para comer no horário do almoço e o dia todo. E eu percebi que o guitarrista da igreja, o irmão que tocava a guitarra da igreja, perdão, ele era um homem muito inspirado. O toque da guitarra dele enchia o coração, era um homem cheio do Espírito Santo. Ele parou na porta e não entrou, eu fiquei incomodado, o pastor da igreja, preciso começar o culto. E ele não entra. Eu pedindo para ele entrar, ele pedindo para eu sair. A muito custo me levantei e fui à porta conversar com o irmão. Falei: irmão, o que aconteceu? Pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu não dormi hoje por sua causa. Meu Deus. Eu falei: eu fiz alguma coisa para o senhor? Não, o senhor não me fez nada. É que eu vejo o senhor bem trajado, sua esposa bem trajada, seus meninos bem trajados. E eu, à noite, o senhor me chamou e disse assim: prepara uma sacola de comida para levar para o pastor amanhã. Eu estou com ela aqui no carro. E eu estou com vergonha de falar isso para o senhor. Meu Deus. Eu falei assim: não fala nada não. Vai lá falar com a irmã Silvia que ela sabe por quê. Glória a Deus. E ela foi lá receber e nós tínhamos comida, a provisão daquele dia, porque o Senhor falou com ele à noite. Quando de manhã ela veio falar comigo, já estava na provisão do Eterno. A mão de Deus. Glória a Deus. E o maná vem. Daquele que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas e que põe a mesa. Eu gosto muito desse texto. Prepara uma mesa. Tem mesa preparada para os salvos, para os ministros, todo o tempo, porque quem põe a mesa é o nosso Deus. Seja para a vida espiritual ou seja para a vida secular. Deus sempre cuidou, pastor. Sempre. Sempre supriu as necessidades. Não foi a única vez, várias vezes. Nós somos surpreendidos pela assistência soberana do Senhor. No dia da angústia, né? Glória a Deus. Ele vem, ele está presente. No dia da angústia. Está escrito: presente no dia da angústia. Glórias a Deus. Pastor, o senhor assumiu a primeira presidência aos 30 anos de idade. Sim, 30 anos e meio exatamente. Gosto muito do texto de Lucas que diz que Jesus começou o ministério com 30 anos e meio. Que bênção. Isso marca a minha vida, porque Pois também é. foi. E o primeiro campo que o pastor presidiu foi lá na cidade de Bebedouro. Exatamente, no ano de 1989. Pois é, e não ficou por aí, né? Ah. Depois o pastor foi para Rio Grande da Serra, eu fiz até algumas anotações aqui, porque foram muitos lugares que Deus te conduziu para fazer a obra. Ribeirão Pires, Sim. Itaquaritinga, Porto Primavera, São José do Rio Preto por duas vezes. Teve alguma experiência marcante, um desses campos que o pastor presidiu, que o pastor leva essa experiência dentro do coração? Em todos eles, inclusive na cidade de Itaquaritinga, me aconteceu exatamente isto, próximo do que acabo de contar.
assumimos a presidência da igreja, comissão designada por nosso pastor presidente, por zelo, chamou a diretoria da igreja ao gabinete, ao encerramento da reunião, para saber qual seria a prebenda do pastor. O irmão não sabia nem o que era prebenda. Meu Deus! Aí ficou apavorado. Eu vi que quem presidia, me permita não declinar o nome, eu acho que não é o conveniente dizer o nome de quem presidia e de quem estava, vou preservar o nome, mas representava o nosso pastor presidente lá. E quando ele ouviu do tesoureiro da igreja aqui, ele não sabia nem o que era prebenda, ele só bateu nas minhas costas e disse: nós nos encontramos em São Paulo. Eu nunca vinha dizer nada ao pastor presidente. Fiquei calado, como aprendi com o papai. Meu pai me deu uma lição sempre assim: não vá pedir, Deus proverá. Glória a Deus. O que aconteceu foi que meu pai disse assim: eu sou aposentado, eu vou dar a minha pensão, a minha aposentadoria, e você vai comer a minha aposentadoria e não vai pedir nada ao pastor presidente. Faça o trabalho. Eu vou viajar, sou um ministro itinerante, Deus vai cuidar de mim, como sempre cuidou e cuida até hoje. O que aconteceu é que eu fiquei naquela cidade, nós abrimos 6 congregações, sem espórtula, comendo a aposentadoria do papai, aquela pequena porção, e realizando a obra de Deus. Ao final dos meses, não deu um ano, aos 11 meses, o Senhor incomodou o nosso presidente, que me ligou: eu preciso falar com o irmão. E ali foi a primeira promoção para outro campo. Deus cuidou de mim. Nós nos servimos da prebenda do papai, que era a pensão que Deus dava para ele. Deus deu a ele a prebenda que necessitava para cuidar da vida dele, e nós cuidamos da igreja e abrimos 6 novas congregações. O trabalho prosperou naquela cidade de Itacoaritinga. Glória a Deus, é milagre, hein, pastor? Que bênção! Muito bem, você que está chegando agora, está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, ou acabou de sintonizar a sua rádio na ADFM 88.7, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Estamos em um bate-papo muito espiritual com o pastor Daniel Medeiros. Ele já me fez sorrir, já me fez chorar, o clima aqui tá preenchido pela glória de Deus, a atmosfera aqui muito espiritual. E eu tenho certeza que se você permanecer sintonizado aqui conosco, você será tocado pelo céu nessa manhã de terça-feira. Pastor Daniel Medeiros, o pastor, como já comentou, é casado com a irmã Silvia, e desse matrimônio vieram 2 belos filhos, né? A Priscila, o Daniel, né? Já são casados, o pastor já tem até netos, né? A Maitê, o Dante. Isso. Toda a família do pastor Daniel receba os nossos cumprimentos nesta manhã. E, pastor Daniel, eu soube que a Priscila e o Daniel, eles são milagres. Milagres mesmo. O que aconteceu, pastor? Primeiramente, a Priscila, com 21 anos de idade, foi acometida de um câncer fulminante no intestino grosso. Nós estávamos pastoreando a igreja na cidade de Porto Primavera, por designação do nosso pastor presidente, lá na divisa do Mato Grosso. Eu estava visitando uma família, era por volta de 11h15 da noite, retornando para casa. De Porto Primavera ao lugar onde minha filha estava, 8 horas de viagem. Lá diante de Presidente Prudente, dentro da mata, 220 quilômetros, para chegar em São Paulo. De uma notícia daquelas, a Priscila me ligou, retornando dessa visita, e me disse: pai, eu estou no hospital, hospitalizada para uma cirurgia amanhã. Eu disse: você não vai fazer a cirurgia, eu estou indo para aí. Dei conta de chegar. Levei a minha filha para um outro médico. Ao examinar, constatou diagnóstico câncer. Ela foi submetida a uma cirurgia. Antes da cirurgia, o médico me chama na sala e diz: vou levar sua filha para a cirurgia, ela vai morrer na mesa. Meu Deus! Quando ele falou isso, eu pedi 5 minutos. Me ausentei da sala onde estavam os médicos e fui para o meu carro. Literalmente, eu botei a boca no pó lá, a cara no banco de trás, me ajoelhei no banco de trás do carro, onde estava estacionado, e falei com Deus: Senhor, ela é tua
porque o dia que eu soube que ela estava concebida, eu pus a mão no ventre da minha esposa e abençoei minha filha. Faça com ela o que o senhor achar por fazer. E voltei e disse para o médico, o senhor vai fazer a sua parte, o meu Deus fará a dele. Ele operou, devolveu minha filha. É muito longa a história, vou resumir. A cirurgia demorou 12 horas. Ela não voltava, eu tive que invadir a UTI porque não aguentava esperar mais. O enfermeiro me disse assim, pai, por favor, fique do lado de fora. Só uma coisa eu digo para o senhor. Sua filha está viva, sob doses exageradas de morfina. O senhor não vai aguentá-la vê-la gemer e chorar como ela está aí. Mas eu me comprometo a dizer, ela está viva. Volte para o quarto. Devolveram minha filha na madrugada para o quarto. E ela foi morrendo aos poucos. Eu recebi um casal de irmãos que vieram para orar conosco. Eram umas 2 horas da tarde, do dia 24 de junho de 2005. Eu estava inconsolável no quarto com minha esposa, ela morrendo. O rosto da minha filha já não dava a palma da minha mão. Ela não comia há 4 dias. Eu morrendo. Ao saírem do quarto, entra uma senhora que estava cuidando da limpeza do hospital do quarto. E ao entrar eu percebi que ela era evangélica. E ela disse assim, olha, eu entrei no quarto agora, queria entrar antes, mas percebi que vocês oravam, eu não interpelo a oração. Eu falei, a senhora é irmã, né? Crente, salva ela? Sim, sou. Eu trabalhava numa loja de grife no shopping. E o senhor me colocou aqui para cuidar da limpeza de hospital. E para orar por enfermos. Quando ela disse isso, eu disse, então ora por minha filha. Mas não declinei o que ela tinha. Ela, sim, vamos orar. Mas eu não oro sem ler Bíblia. Mas crente para o hospital leva a Bíblia também. Sim. Eu abri a Bíblia porque estava no armário. E ela pediu, tira um texto, eu abri a Bíblia e comecei a ler a genealogia dos levitas, eu fiquei assim, meu Deus, aquele monte de nome, eu fiquei quase que incrédulo. Eu li 3 versículos, ela falou, pode parar. Quando ela pediu para parar, ela virou para minha filha e disse assim, olha, tu és uma levita na casa do Senhor, a enfermidade que está sobre a sua vida não é para a morte. Tu vais viajar muito e vai contar este milagre. Glória a Deus. Bom, ela orou, muito poucas palavras. Saiu do quarto. Quando ela sai do quarto, minha filha levanta da cama e senta e pede comida, curada instantaneamente. Meu Deus. Um milagre maravilhoso. Isso participou a igreja toda em São Paulo. Eu comuniquei ao nosso pastor presidente. Na ocasião, ele convocou as igrejas para orar. Oraram tantos irmãos até fora do país, outras nações. O Senhor é o mesmo. Ele ouviu. Minha filha está curada, mãe de 2 filhos maravilhosos, o Dante e a Maitê. É que estamos nós para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. E a partir daquele momento, nunca mais teve problema. Não. Foi um milagre instantâneo. Este com a Priscila, mas tem um milagre com o Daniel. Se é o momento, eu conto agora. Não, com certeza. Daniel, já aproveito o embalo. O mais novo, querido do coração também, e já adolescente, o pastor presidente nos convocou para atender a cidade de Porto Primavera. Nós precisamos deixar os filhos morando em São Paulo, sob o auspício de uma família, amiga, conhecida. Eles ficaram num apartamento, cuidando deles, e nós fomos. O que acontece num dia desses, a diretora da escola me liga, chamando para estar em São Paulo, que ela precisava falar comigo. Quando eu atendo, converso, soube que meu filho não estava frequentando as aulas, ficando no pátio da escola. E eu quis saber por que, fui para casa, sentei com ele, e ao conversar, lendo um dos seus cadernos, estava escrito, meu Deus, estou ficando cego. Isso escrito no caderno dele? No caderno, na última folha do caderno dele. Razão por que ele passara a não frequentar as aulas. Ele não estava enxergando mais a lousa. Não quis contar para a diretora e professora e não contou para nós, que mantínhamos contato diário com ele. Quando eu arguí, quando perguntei, por que não contou? Ele disse, porque o senhor sofre tanto no ministério, eu não quero ser mais um peso para o senhor. Meu Deus. Rasgou meu coração. Obviamente, como pai, tive que tomar providências. Levei meu filho ao oftalmologista na cidade de Campinas por uma cirurgia. Sim. Troca de córnea, rejeição da córnea. Retornando para o meu lar, Deus fala comigo no caminho depois de vê-lo sofrendo profundamente. O olho já mostrando que a córnea não tinha sido aceita pelo corpo.
o olho uma bola de fogo. Eu, ao caminho, chegando ao trevo da cidade, de volta, o Senhor falou comigo: não vá para nenhum lugar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, comunica a tua esposa, fica 3 dias comigo, só saia para o culto do domingo à noite. E eu fiz isso. Não comi, só bebi uma água, vez por outra, para sanear a sede. Fui para o culto com o coração moído. Eu imagino. Dirigir culto nesses termos é uma coisa que é difícil. Sim. Eu comecei a cantar com a igreja porque nós não podemos ser fariseus. Eu disse do deserto, eu disse do peso do ministério. Enfrentei a congregação com toda a força do pulmão, louvando ao Senhor, os hinos da harpa, leitura oficial, ou seja, conduzindo a liturgia. Chega no momento da ministração, eu disse para o Senhor no coração, sentado, enquanto a igreja louvava: Senhor, eu não tenho condição de ministrar. O Senhor me deu um homem que nunca ministrava nos templos nossos, um presbítero que era um amigo, mas não tinha condição de ministração. Aí deixou meu coração mais apertado ainda. Mas ele diz para a igreja no momento da ministração: eu não ministro aqui, os irmãos sabem disso, mas o pastor pediu que eu ministrasse. O Senhor me deu um texto aqui, eu vou ler, não sei se vou comentar. E o que ele leu foi lá em Naum: Deus tem um caminho na tormenta. Glória a Deus. Quando ele leu isso, eu saltei da cadeira pastoral e fui ao microfone e disse: igreja, o Senhor me deixou no farto esses dias. Eu estou neste culto, só o Senhor sabe como. Mas eu vou querer agora dos irmãos uma coisa: de pé todo mundo comigo. A igreja, por favor, mãos estendidas para o altar. Coloquei meu filho embaixo, no púlpito, desci, pedi ao presbítero Manuel Vitor, que está no paraíso, botou o óleo, o azeite na testa do meu menino. Aquela bola de fogo que consumia a córnea, o olho do menino, recuou todinha e o olho ficou perfeito, ele está enxergando. Até hoje enxerga, porque Jesus opera milagres no dia da adversidade. Recomendo a vocês: confia no Senhor, entrega a Ele o caminho, viva a essência e a plenitude do ministério. Deus tem um compromisso com os chamados. Pastor Daniel, é impossível não se emocionar diante desses 2 milagres, 2 experiências. E o pastor comentando agora, por fim, o milagre que Deus fez na vida do Daniel. Pastor, eu fiquei aqui em pensamento, porque o pastor 100% envolvido com a obra de Deus. O pastor trabalhando, cuidando das coisas de Deus. E de repente, vem uma notícia como essa: o seu filho perdendo a visão, faz uma cirurgia que já ficou muito claro que não foi bem sucedida. Verdade. Como que fica a mente do obreiro nesse momento? Porque ele está atendendo o chamado. Lá atrás, ele abriu mão da carreira profissional para obedecer o chamado de Deus em sua vida. E agora, o seu filho passando por essa situação. Como que fica a mente, o coração do obreiro passando por uma turbulência como essa? O preparo, o adorno da vida de um ministro passa por Isaías 53. A beleza daquela criança da manjedoura, a áurea daquele menino de 12 anos no templo junto com os doutores, mas os 30 anos e meio se inicia. O desdém dos irmãos, o desprezo dos fariseus, a pressão contra ele, o jardim, o sofrimento, sem nenhuma formosura, o desgaste. Isso tudo por permissão do Pai, inclusive no seu clamor: Pai, passa de mim esse cálice. Esse cálice está inteiramente intrínseco na vida de alguém que está no ministério, precisa estar. E a capacidade de suportar isso, contraponto àquilo que se vive numa vida boa, estabelecida, já no atendimento do ministério, olhando para os dias passados, só pode ser suportado quando a gente lembra do que Jesus viveu e do que Isaías falou: o resultado do seu trabalho ele verá e ficará satisfeito. Então o meu contentamento está em viver essas experiências de deserto,
em saber ter uma vida equilibrada social, mas abdicar disso sem tristeza, mas com a essência da vivência aos pés de Jesus e de experimentar o que é de fato o ministério calcado no Calvário, na vida ministerial do nosso querido Salvador Jesus. Pastor, eu acredito que tenha algumas pessoas que estão nos acompanhando agora, neste exato momento, e estão passando por um processo de enfermidade. Talvez alguém que já foi até desenganado pelos médicos. Qual palavra o pastor deixaria para essas pessoas? Em tempos de angústia, o refrigério da alma angustiada está em Cristo. O Senhor conhece a nossa necessidade, sabe das nossas dores. O Senhor esteve em Betânia, demorou uns dias para chegar. Havia dor naquela casa. Pode ser o seu caso agora. Há uma dor contida no teu coração. Mas tem uma multidão andando com Jesus, esperando o tempo dele, e ele resolveu chorar com aquela família. Jesus chorou. Se você está chorando, ele conhece o seu choro, conhece as suas lágrimas, sabe muito bem da sua necessidade. E o Senhor que manda Lázaro sair é o mesmo que manda você receber a bênção agora, que conforta o teu coração, que alegra a tua alma e que te dá contentamento. Glória a Deus. Pois é, pastor, é muito bom a gente falar das coisas espirituais, porque a presença de Deus, ela vem sobre nós, né? O Espírito Santo, ele começa a nos envolver, a aquecer a nossa alma, o nosso coração, assim como nós estamos sentindo aqui no estúdio, né, da rádio, e eu tenho certeza que está atingindo também aos irmãos, aos lares, aqueles que estão em seus veículos sintonizados aqui na rádio, também estão sentindo a plenitude do Espírito Santo, porque quando a gente fala do céu, o céu se manifesta entre nós. Manifesta. Pastor Daniel, as horas já são avançadas, não vai dar para a gente discorrer mais sobre a sua história, mas nós vamos marcar aqui a parte 2 do bate-papo. O senhor vai ter que voltar, porque são experiências que nos edificam, são testemunhos que renovam a nossa fé e nos faz confiar ainda mais no poder que está nas mãos do nosso Deus. Mas, pastor, para a gente encerrar, eu gostaria que o pastor deixasse um versículo para os irmãos que estão nos assistindo e, na sequência, já nos abençoe também com uma oração. Meus amados irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, quero, nesse instante, pensar com vocês. Na vida espiritual é preciso se lembrar de um sentimento maior. E eu quero usar o texto mais simples das Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A essência de viver com Deus é saber receber de Deus. O intento de Deus é sempre dar. Agora é preciso você saber o tempo de Deus para receber. Então, aqueles que ainda não têm Cristo, recomendo de crer no Senhor Jesus. Receber a maior dádiva, a manifestação de maior amor, que é a vinda de Cristo Jesus. E aos cristãos, amigos e irmãos em Cristo, é ter o conforto da sua presença, e eu cito aqui a passagem lá daquele milagre de Caná. Para a família que me ouve, eu deixo aqui a recomendação, e o Senhor esteve em Caná e transformou aquele lar que estava em tristeza porque o vinho se foi, mas a alegria voltou. Então, viva momentos de realização na presença de Deus, lembrando de que o Senhor é o Senhor da família de Caná, mas o Senhor é o Deus do universo que vem como verbo para habitar entre todos e para reinar no coração de todos. Que Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu recebo essa palavra. Pastor Daniel, nos abençoa com uma oração. Querido Deus e Pai, é uma honra estar com os nossos queridos irmãos nessa emissora. Estar servindo ao Senhor com alegria e sentindo o Teu poder.
Senhor, tenho certeza que a tua palavra alcançou corações, aonde eles estiverem agora, e dentro de suas necessidades, recompensa-os naquilo que clamam ao Senhor. Estabeleça a sua vontade soberana e que eles possam viver o melhor com o Senhor, através do poder da tua palavra. Nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O pastor tem uma agenda muito requisitada, mas quando a nossa produção entrou em contato, o pastor já logo se dispôs em nos atender e foi uma honra te ouvir. Eu estou saindo desse bate-papo edificado. Para mim, pastor, não foi nem um programa, um bate-papo, foi um culto. Foi um culto aqui que nós realizamos na presença do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, obrigado de coração. Amém. Deus abençoe. Um abraço a todos. Minha gratidão ao meu pastor presidente, ao pastor vice-presidente e a toda a equipe da rádio, que o Senhor continue abençoando e usando como tem sido até o dia de hoje. Um forte abraço, Deus abençoe. Não posso esquecer, um abraço forte e saudação ao setor 35 de Cajamar e à minha família, minha esposa e os meus filhos. Pois é, meus irmãos, esse foi o Confradesp em Revista desta manhã de terça-feira. Fomos edificados por Deus e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao coração de todos vocês. Obrigado pela audiência e terça-feira que vem estaremos novamente aqui com mais um convidado especial e eu tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe!